I wanna be free, yeah. Free like the birds in the trees, free like the fish in the sea, so free. I wanna be free. Go ahead, tell everybody, only one place to be. Yeah. Oh mama, take me to sweet St. Lucia. Oh mama, beautiful, come take a picture. Oh mama. Ao som de St. Lucia, com Joss Stone, Sham J e a banda Dynamics, canção super alto astral inspirada no país insular das Pequenas Antilhas, no Caribe, país chamado Santa Lúcia, em português. Aliás, canção que eu gosto demais. Damos início a mais um episódio da série Mulheres, episódio de número 106. É uma alegria imensa ter você aqui com a gente para darmos mais um reset. Eu sou a Marcela Montenegro e nessa temporada eu trago mulheres que considero fortes, livres, independentes e que nos inspiram com suas visões de mundo. Com o tema Onda Feminina Conectadas pelo Mar, hoje vamos conversar com três queridas. Letícia Parada, que é profissional de educação física, mestre em ecologia, doutoranda em ciência e tecnologia ambiental, praticante de hand e body surf, fundadora do Ela no Mar, primeiro canal feminino no YouTube sobre esses esportes. Também vamos conversar com Raíssa Teles, velejadora nômade, educadora livre, escritora e cofundadora da comunidade Piratas do Amor, uma espécie de utopia flutuante que oferece jornadas de autoconhecimento e empoderamento pessoal com o objetivo de criar novos horizontes de vida na Terra. E nossa terceira e última convidada é a Valéria Gava, surfista, mãe e cofundadora do Surf Nelas, comunidade que tem como missão despertar o poder feminino através do surf, trazendo o lifestyle do esporte como rotina diária, promovendo encontros presenciais e surf trips no Brasil e em outros países. Valéria também conduz o projeto Serena, sua filha de 3 anos, onde busca ensinar os valores necessários para ela se tornar uma mulher forte, independente e capaz de realizar tudo o que deseja. Este episódio tem o apoio da Corus Brasil e da Dr. Shape. Corus é uma marca americana de relógios GPS multiesportivos com alta tecnologia e qualidade. A Dr. Shape é uma empresa que atua há 19 anos no mercado, sendo a maior rede de franquias especializada em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina. Aqui no Projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras. Você pode conhecer o nosso trabalho, os âncoras e os nossos valores através do site podcastresethumano.com.br. Meninas, Letícia, Raíssa e Valéria, muitíssimo obrigada por aceitarem participar desse episódio Onda Feminina Conectadas pelo Mar. Eu admiro muito a atuação de cada uma e é uma honra ter vocês aqui com a gente, para dividir um pouco sobre esse universo incrível das experiências junto ao mar. E para começar, de que maneira o mar reseta vocês? Quem era você, Letícia, de antes e depois do surf? Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu realmente era uma pessoa bem diferente da que eu sou hoje, né? Se você for comparar ali a Letícia Parada antes de surfar e depois que começa a surfar, você vai ver que tem muita diferença, principalmente em questão de autoconfiança e você enfrentar desafios ali de peito aberto, ter atitude, não ficar com medo. E eu acho que isso muito foi proporcionado pelo mar, sabe? Pela questão da imprevisibilidade que o mar nos dá, mas ao mesmo tempo isso me preparou muito pro mundo, né? Pro mundo profissional principalmente e também pra vida pessoal, né? O mar, assim, eu posso dizer que ele me reseta, ele me zera, né? Digamos assim, no simples fato de deslizar uma onda, por exemplo. Então, às vezes, tá ali com a cabeça quente, tá com problema, não tá encontrando saída, eu vou pro mar, é minha válvula de escape.
eu consigo em 1, 2 ondas achar soluções. E por incrível que pareça, é muito engraçado isso, mas às vezes você tá ali tentando uma solução para algum problema, e quando você surfa, por exemplo, você destrava isso, sabe? É como se o mar realmente conseguisse me resetar, me destravar, me mostrasse os caminhos que estavam muito claros, mas eu não conseguia ver. Então o mar é um grande mestre pra mim, assim, toda vez que eu tô de cabeça quente, é pra lá que eu vou, sabe? É onde eu sei que eu vou estar 100% e eu não vou ficar pensando nos meus problemas. Eu vou surfar com a cabeça bem leve e vou sair mais leve do que quando entrei. Então eu digo que a Letícia que era antes de surfar é uma pessoa muito diferente. Era uma pessoa mais nervosa, mais preocupada, mais tensa, insegura, né? E hoje esse quadro se reverteu muito, assim, sabe? Graças ao mar, graças aos ensinamentos que o mar me proporciona. E quem que era a Raíssa antes e depois do velejar? Bom, a Raíssa, antes de velejar, né, antes de se mudar para o mar, era uma menina domesticada, urbana, grande buscadora da liberdade, mas que se sentia muito ausente de si em diversos aspectos. Inclusive, muito anestesiada e desconectada do seu eu selvagem, vivendo bastante na zona de conforto e sonhadora, na busca de viver em conexão com a natureza. E pós-vida, né, depois de se mudar para o mar, a Raíssa se torna uma mulher, que com certeza segue sendo uma buscadora, né, uma busca eterna do autoconhecimento, do próprio transbordar para o mundo, mas agora muito mais integrada em si e se sentindo muito mais viva, porque afinal não basta ter nascido para a gente se sentir vivo, né? E uma Raíssa muito mais mão na massa, com a intuição infinitamente mais afiada e muito mais ancorada no seu centro de poder. O mar me ensina muito a encontrar esse equilíbrio entre a confiança no meu poder e a humildade e respeito, né, ao poder que é infinitamente maior do mar, que é meu grande mestre. E, nossa, o mar me reseta em diversas formas, mas acho que a principal é lidar com um movimento constante, que na verdade é inerente à vida, né? Mas no mar é algo evidente o tempo inteiro e que é um dos maiores desafios e maior ensinamento também, porque isso me coloca numa posição de muita presença e uma escuta ativa e profunda daquilo que é real. E então isso me reseta, me coloca numa presença muito integrada no meu centro, no meu eixo. E você, Valéria, quem era antes e depois do surf? A Valéria antes do surf, antes e depois do surf, deixa eu pensar aqui. Bom, eu nem lembro mais o que era a Valéria antes do surf, né? O mar, ele sempre esteve presente na minha vida. Desde criança eu ia pra praia, né, com meus pais, sempre nas férias, porque eu sempre morei em São Paulo, mas era um lugar que eu me sentia muito bem. E aí, mais ou menos quando eu tinha uns 17 anos, por aí, eu comecei a ir pra praia pra começar a surfar, né? E mesmo às vezes sem saber o que eu estava fazendo direito, essa sensação de estar no mar me causava uma liberdade muito grande, né? E é o que eu sinto até hoje. Então, o significado que o mar tem para mim, na verdade, é tudo. Ele virou até o meu propósito de vida, meu propósito de trabalho, porque é junto do mar e do surf que eu consigo recarregar minhas energias, né? Me sentir mais conectada ali com a natureza e me sentir mais capaz, né, mais poderosa, que a gente fala bastante. E todos esses ensinamentos que a gente traz, quando a gente tem esse contato com o mar, a gente leva para a nossa vida também. Então, se eu fico muito tempo, assim, muito tempo, eu já falo 15 dias, para mim já é o suficiente, assim, eu não consigo ficar mais que 15 dias sem ir para a praia, porque realmente eu preciso recarregar minhas energias. É um desafio diário, né? Para quem surfa, principalmente,
você tem que se desafiar a sair da sua zona de conforto, que às vezes é você ir pra praia quando tá chovendo, quando, né, o tempo tá mais friozinho, às vezes tem a onda boa, às vezes nessa época. Outra coisa também que é um desafio, né, principalmente pra gente que é mulher, porque é um esporte bastante masculino. Então a gente está sempre, diversas vezes eu caio no mar, eu sou a única mulher. Então também é um desafio, né, pra gente saber se colocar nesse meio mais masculino, né, e também entender que do mar a gente não tem controle. A gente tem controle sobre o nosso corpo, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes. E estar nesse ambiente, né, que a gente não tem total controle, a gente aprende a andar no fluxo. Então deixar realmente as coisas rolarem do jeito que tem que ser e assim, confiar que realmente as coisas vão acontecer, né, no seu tempo. Eu levo muito isso comigo também. Quando a gente entra no mar para surfar, você tem que ser muito confiante da sua capacidade, do seu conhecimento também em relação ao mar, para não ser algo perigoso, né? Mas principalmente confiante na sua atitude de fazer isso daí acontecer. Então eu levo muito isso para minha vida. Então eu costumo dizer que se você sabe surfar, se você consegue surfar, costumo dizer que se você pode surfar, você pode tudo. E é verdade, porque vem uma sensação tão boa assim de capacidade, uma sensação tão mágica de que você é capaz de realizar algo, que você leva esse ensinamento e essa atitude também para a sua vida. E meninas, existe alguma frase, música ou reflexão que sempre impulsiona vocês para sair, seja para surfar, velejar, enfim, estar em contato com o mar? Bom, eu amo música. Música pra mim, assim, tá sempre no meu dia a dia, de alguma forma. E eu amo também ler. Eu adoro ler. Muito, assim, sempre foi uma grande paixão minha, sabe, a leitura. Mas eu, no momento, não consigo me lembrar de alguma frase ou alguma música, algum tipo de reflexão que me dá mais ânimo pra surfar, que me impulsiona, assim, né? Às vezes eu vou surfar, eu tô com uma música na cabeça, às vezes eu tô com outra, mas eu não preciso dar play numa música pra ir surfar, isso já vem dentro de mim, sabe? Falo, hoje eu vou surfar, eu decido de uma hora pra outra, tipo, agora eu vou surfar e eu vou. Eu não preciso de algum fator externo, de alguma motivação pra ir pra surfar, já tá dentro de mim isso, sabe? E assim, não só quando eu tô de cabeça quente, mas eu tô feliz, tô amarradona com alguma coisa que aconteceu, eu falo, cara, eu preciso surfar. Preciso surfar porque vai aumentar ainda mais, e sabe? É essa vibe, assim, esse sentimento que você tem que, cara, o mar, assim, ele acaba elevando. Se tu tá nível 10 feliz, tu vai ficar 1000 com o mar. Pelo menos é assim que eu vejo, né? Com o mar, com a natureza, de forma geral. Então, assim, eu não consigo lembrar de uma frase ou de uma música que me impulsiona, não, assim. Eu simplesmente gosto de estar no mar, às vezes até no silêncio, assim, sabe? Vou pro mar, muitas vezes eu vou até sozinha surfar e às vezes tá eu ali. Ah, sim, tem 2 frases que me impulsionam muito para sair para navegar. A primeira é aquela famosa do Fernando Pessoa, navegar é preciso, porque ela me remete à necessidade de me colocar sempre em movimento, na vida, né, como um todo, com a bússola alinhada ao meu coração e com os pés bem firmes, assim, no chão, nessa posição de centramento, para poder atravessar as tempestades e calmarias do mar e fora do mar. Então, me impulsiona a seguir, a persistir, a não desistir e principalmente a contemplar a jornada e não apenas aquela eterna busca por um destino. E a outra frase é uma frase que eu mesma criei, que eu gosto bastante, que diz: o mar é o único lugar na Terra onde não se pode construir muros. E me inspira muito essa lembrança, né, de que o mar é o útero da Mãe Terra, porque a gente veio de lá, e é também esse território livre e imenso que une todos os continentes e formas de vida na Terra. Então, quando eu estou navegando, isso me move muito, porque me inspira a encontrar essa mesma imensidão dentro de mim, que existe dentro de todos nós, né, seres humanos, buscando enxergar além dos meus próprios muros, que são os meus medos e
crenças que me limitam na construção do mundo que eu sonho. Então, a junção das duas frases fica algo do tipo: navegar para além dos nossos muros é preciso. Eu acredito muito nisso. Bom, não existe assim uma frase, né, uma frase única, né, uma música única que me impulsiona a sair para surfar. Mas eu estava com essa música aqui hoje na cabeça e eu acho que ela tem tudo a ver com o que eu entendo sobre surf, né, que é o glamour tropical do Nat Roots, né? Porque essa música, ela diz exatamente, parece que ela transcreve o que a gente sente ali, né, dentro do mar, depois de você ter surfado de uma forma leve, né, sem medo, confiante. Você sente uma conexão muito grande com a sua essência e com o todo, né, porque você está ali imerso naquela imensidão que é o mar, né. Então, é exatamente esses sentimentos que a gente tem lá dentro, né. É tanta paz que dá vontade de cantar. É tanto amor que dá vontade de voar. E é isso tudo que devemos preservar. Porque voltando um pouco até na pergunta 1 sobre os nossos ensinamentos, né? O surf, para você surfar, realmente fazer isso daí acontecer na sua vida, você precisa dedicar um tempo para você e ter isso como prioridade. E nós, como mulheres, talvez de uma forma mais cultural ou realmente, né, pelos nossos sentimentos, a gente tende a deixar um pouco as nossas prioridades de lado, prioridades pessoais, né? Então, quem tem família, quem tem filho, agora que eu tenho filha, eu sinto muito isso, de você se doar bastante, né, para o seu trabalho, às vezes, ou para o estudo, ou para a família, e aí você não separa nem um pouquinho do seu dia, né, para você se cuidar, para você se olhar, para você se conectar com o seu corpo. Então, o surf, quem surfa, a pessoa precisa dedicar um pouquinho do tempo dela para fazer isso daí acontecer, porque não é um esporte tão fácil, tão simples assim, né? Apesar de parecer, precisa de um preparo físico, você precisa de um conhecimento técnico, e o principal é que você precisa estar bem conectado com o seu corpo, com a sua mente, para fazer isso tudo acontecer. Então, essa parte de você ser um esporte que a gente pode fazer, né, no coletivo, ali junto com as amigas, com os amigos, mas para mim ele também é uma coisa muito individual, que é o meu momento que eu tenho para parar, para pensar só realmente no presente, que é estar ali respirando o mar, respirando aquela maresia, estar conectada com a natureza e com os meus pensamentos, com os meus sentimentos também. Letícia, como foi o seu início no surf? Como nasceu o seu canal no YouTube Ela no Mar? E que dica você deixa para quem deseja também começar no surf? Eu comecei a surfar porque eu fazia estágio numa escola de surf, que era obrigatório da Faculdade de Educação Física, e eu peguei uma prancha fanboard, era uma 7.4, botei no pé, fiquei de pé, achei massa, curti a vibe na hora, mas ali poucos meses depois, questão de 1 mês, 2 meses depois, eu já tava aprendendo bodyboard, aí eu me amarrei, falei, caraca, irado, você fica em mais contato, né, mais próximo da água. E aí depois eu conheci mais sobre o body surf, porque o body surf é o pegar jacaré, né? Assim, é aquilo de que toda criancinha que vai pra praia deve ter visto o pai, a mãe, o parente, ou até mesmo tentou pegar por conta. Só que eu não tinha noção do que o body surf poderia se tornar se você se aprimorasse, né? Ao invés de só pegar o jacaré reto, você escolher o lado da onda, você fazer manobra. Então o meu início foi assim, eu fui diminuindo as pranchas, né? Normalmente as pessoas elas começam sem prancha, vão pegando uma prancha pra ir deitado e depois fica de pé. Eu fui o contrário, eu comecei de pé, deitei direto na onda agora que é o body surf, né? E o meu canal, ele surgiu justamente por isso, porque eu ficava 4, 5 horas no mar e um primo meu falou, cara, como é que tu consegue ficar tanto tempo se divertindo tanto, com puta do esforço físico e assim, você faz isso numa tranquilidade máxima, você precisa ensinar isso para outras pessoas. E aí eu sou professora de educação física, eu me amarro muito em ensinar, eu falei, cara, realmente eu vou compartilhar essa vibe, porque isso mudou minha vida e pode mudar a vida de outras pessoas. Então eu acabei criando o canal por causa disso, né? Isso aí foi no fim de 2018
E aí, em 2019, eu já fui morar em Noronha, foi outra pegada, né? Assim, com o canal. E a dica que eu dou pra quem deseja começar a surfar, independente se é com prancha ou sem, só vai. Só acredita e vai, sabe? Sem preocupação, sem muita expectativa. Aprenda a nadar, que isso é essencial. Mas assim, vá de peito aberto, porque com certeza você vai ter grandes momentos no mar. Raíssa, como você iniciou aí na vida nômade num veleiro? Como nasceu o canal Piratas do Amor? A que ele se destina e que dica você deixa também para quem deseja começar as atividades de navegação num veleiro? O desejo de viver nômade nasce há 8 anos atrás, quando eu conheci meu companheiro, o Cris, num programa de empoderamento comunitário que se chama Guerreiros Sem Armas. Uma das coisas que fez a gente se apaixonar um pelo outro foi exatamente o sonho de viver nômade e de viajar o mundo levando o nosso trabalho também. Então, a gente achava que ia demorar um tempo, na real, para ir para um veleiro, porque eu não tinha nem ideia do que era um mastro ou uma retranca, ou seja, eu não sabia velejar. E o Cris até sabia, mas nunca tinha sido capitão do próprio barco, né? Que envolve muito mais que o ato de velejar em si, que hoje eu considero até a parte mais fácil de morar a bordo. Mas aí chegou um ponto que a gente não parava de sonhar e ter visões e sentir mesmo no coração que o mar é o nosso lar. E assim a gente decidiu vender tudo que a gente tinha e comprar o nosso primeiro veleiro, que serviria não só de casa, né, pra gente, mas também para iniciar o nosso trabalho, que é o Piratas do Amor. E o mar, ele nos ensina uma série de valores e qualidades humanas que acreditamos ser fundamentais para a construção de um futuro melhor para esse planeta. Então, a gente queria construir uma escola, ou melhor, uma desescola, uma zona autônoma, um espaço de aprendizagem livre no mar, para repensar e criar novas formas de viver na Terra. Então, nós, Piratas do Amor, criamos, oferecemos e facilitamos experiências transformadoras a bordo, com foco em autoconhecimento, em conexão humana, em expressão artística e empreendedorismo social. No momento, a gente está vendendo o nosso veleiro para ir em busca de um grande barco pirata e para receber grupos bem maiores para navegar os 7 mares. Se vocês quiserem conhecer mais, é só olhar o nosso site, piratasdoamor.com, ou o nosso Instagram, que é @piratasdoamor. E se você tem vontade de morar no mar, você pode simplesmente se jogar no sonho, como nós, né? E aprender fazendo, que eu super recomendo, mas é também uma loucura, eu confesso. Ou começar devagar, indo em busca de passeios, charter, aula de vela, e se permitir ser picado por esse bichinho do universo náutico, até o ponto em que você vai querer vender sua casa também em terra e se mudar para uma casa flutuante em constante movimento. Valéria, também conta pra gente como é que foi o seu início no surf, como é que nasceu a comunidade Surfinelas e que dica você deixa pras meninas e pra galera em geral que quer começar também no surf. Eu comecei a surfar mais ou menos uns 20 anos atrás, né? Na minha época não tinha toda a informação que a gente tem hoje, os equipamentos, as comunidades aí pra gente ter mais conhecimento, né? Preparo físico também. Então eu comecei meio que na cara e com a coragem, na tentativa e erro. E eu demorei bastante tempo para aprender a subir na prancha, né? Fiquei em pé assim praticamente depois de uns 8 meses que eu tinha começado a surfar. E aí quando eu subi na prancha pela primeira vez, foi a sensação assim mais legal que eu já tinha vivido na vida. E aquilo ficou dentro de mim, né? Mas eu morava em São Paulo, né? Ainda moro. E eu voltava para minha rotina que não tinha nada a ver com surf, né? Então, nenhum dos meus amigos surfavam, nem da minha família, nunca teve, né, ninguém que gostava desse esporte. Então, eu deixava meio que esse sonho de continuar no surf ali guardadinho, achando que, bom, eu não vou focar nisso, né? Vou fazer outras coisas aqui. Quando eu for de férias para praia de novo, eu tento de novo. Mas a verdade é que esse sentimento sempre ficou dentro de mim muito forte. E aí chegou um dia, né, um momento, na verdade, da minha vida, onde teve muita mudança de relacionamento, né, mudança de trabalho também. Sabe aqueles momentos que você fala assim, deixa eu começar a pensar aqui, o que é importante para mim de verdade. E aí eu vi, né, nessa reflexão,
E o surf era a primeira coisa. Eu falei, não, agora eu vou fazer esse negócio de surfar dar certo. Eu quero viver isso, quero ter esse estilo de vida, mais do que surfar, eu quero ter esse estilo de vida surfista, né? Porque é o que tem a ver comigo, é o que está dentro de mim. Então eu comecei a me juntar, né, com mulheres também que surfavam, porque junto com outras mulheres a gente se sente mais confiante no mar, a gente se fica mais à vontade também, né? Eu acho que a relação entre o surf e a mulher é diferente às vezes do surf com a relação com o homem, né? A mulher é muito mais uma parte de competição consigo mesma, digamos assim. Muito mais do que performance, ela quer realmente viver aquele estilo de vida, né? Então eu comecei a me juntar com bastante mulheres, e aí foi surgindo o Surf Nelas, né, que é o nosso Instagram, começou pelo Instagram, agora a gente já tem um canal do YouTube também, tem o TikTok, @surfnelas. O Surf Nelas, ele foi fundado, né, por mim e pela Aline também, e a gente conseguiu entender a profundidade que o surf traz, né, de transformação na vida das pessoas. Principalmente agora que a gente tem o Clube Surf Nelas, que a gente acompanha a vida das meninas aí no dia a dia mesmo, na rotina. E aí você vê histórias incríveis, assim, de mulheres que começaram a surfar quando estavam grávidas, né? Tinha uma menina que fazia parte do clube, ela começou a surfar com 8 meses de gravidez, se inspirando em outras mulheres. E aí quem vê isso acontecer consegue também tomar coragem, fazer a sua primeira aula de surf, consegue se jogar no mar, né? Então tem mulheres de todas as idades, todos os biotipos, e a gente vê essa transformação em relação ao autocuidado, em relação também muitas pessoas procuram o surf como recomeço de vida, recomeço para conhecer novas amizades, para ter um novo estilo de vida mais saudável também. E assim, a dica que eu deixo aqui para quem está querendo começar é: comece. Não deixe para depois, não ache que isso não é para você. Todo mundo consegue ter conhecimento, adquirir conhecimentos novos, preparar o seu corpo, tudo é questão de aprendizado, né? Então, se conecte com profissionais que saibam desses processos, né? Faça uma aula de surf com um profissional, por exemplo, mas não deixe para depois, né, o que você realmente tem vontade de fazer, porque vale muito a pena. A Agenda 2030, aplicada pela ONU, prevê, entre outras coisas, um apelo global em prol do meio ambiente. O 14º objetivo dessa agenda sinaliza a importância sobre conservarmos vida na água. Meninas, vocês que mantêm um contato intenso com o mar, têm alguma percepção quanto à degradação que nós, enquanto humanidade, geramos? Se sim, vocês conhecem ou participam de alguma ação que promova a consciência ambiental nesse bioma? Não, assim, eu quando falo de mar, quando falo de meio ambiente, eu penso no que a gente devolve para ele, não só o que ele nos proporciona, né? Então, o que a Letícia, que vai lá todo dia surfar, ou vai fazer uma trilha, vai correr na praia, o que ela tá devolvendo pro meio ambiente, para a natureza, né? E assim, cara, eu posso com certeza dizer aqui que o que a humanidade tem feito com a natureza é um desastre. É um baita de um desastre. Então, às vezes, você sai lá do mar, você vê que tem lixo, você não pega. Você fala assim, não fui eu que me joguei aqui. Você vai dar uma caminhadinha na praia e você passa do lado de uma sacola. Você não pega, porque você fala, não fui eu que coloquei essa sacola aqui, não vou ficar catando lixo dos outros. Então, infelizmente, tem as pessoas que descartam o lixo inadequadamente e tem as pessoas que não ajudam a retirar esse lixo. Então, esse é um ciclo, assim, tenebroso, cara, assim, péssimo. Eu, através do meu canal, das minhas redes sociais, sempre tento passar um pouco de consciência ambiental para as pessoas. A importância de você catar lixo, a importância de você usar menos plástico, a importância de você cuidar com a água que você usa, tudo isso, né? É um trabalho de formiguinha, a gente sabe que, você tá falando com o ser humano, não é fácil mudar comportamento humano de uma hora para outra, mas cabe a nós que gostamos muito, que amamos a natureza, que sabemos a importância dela em nossa vida, para que a gente continue existindo, para que se perpetue o ser humano,
agir. E a gente age assim com educação, com estímulo, com inspiração, mostrando que você também cata o lixo, mostrando que você também faz algo pela natureza, não só ficar na falação, né? E eu participo sim de algumas ações, como a Root Brasil, né? Que é um baita de um projeto irado, o Instituto Root Brasil faz muita ação legal, mas eu sempre tive isso dentro de mim. Eu acho que a gente não precisa estar fazendo parte de algum projeto. Não precisa ser parte de um projeto, de um instituto. Não precisa de um evento de catar lixo na praia para eu catar lixo. Eu acho que isso parte da gente. Eu acho que esse é o grande lance da coisa, sabe? Sim, a degradação que a gente está gerando enquanto humanidade, não só no mar, né, mas em todo o planeta, é visível e assustadora. Em quase todos os lugares por onde a gente navegou nos últimos 4 anos pela costa brasileira, a gente encontrou muito lixo boiando no mar e principalmente perto das praias e mais ainda na areia, né? Nas praias. E não só isso, a gente tem bastante contato com pescadores e comunidades beira-mar e vivendo e conversando com eles, todos falam que é visível a mudança da vida marinha de um tempo para cá. E não só o lixo, mas também a pesca predatória e o consumo sem consciência por nossa parte, né, seres humanos, tem gerado um desequilíbrio gigante no mar e não só os peixes e toda essa vida marinha estão sofrendo, como também as comunidades que vivem da pesca artesanal há anos e gerações. Então é triste demais e bem alarmante, mas isso traz também um senso de responsabilidade, né, para todos nós, eu acredito. Um dos nossos pilares como Piratas do Amor é exatamente a questão da sustentabilidade e consciência ambiental, que na verdade é a consciência de que somos natureza e que cuidar dela é cuidar da gente e vice-versa. Não tem separação. Nem deveria ser um tópico, né? Um problema. Mas para você ver que o buraco é tão fundo na nossa desconexão com nós mesmos e com a vida que infelizmente não estamos sendo capazes de cuidar da nossa grande Mãe Terra e da nossa casa, portanto. Tem muitos projetos e instituições incríveis que estão fazendo um trabalho de limpeza do oceano e educação ambiental, mas eu vou comentar aqui rapidinho sobre 2 que eu gosto bastante e que estão bem conectados também com os nossos valores dos Piratas do Amor. O primeiro é o famoso Sea Shepherd, que eu sou super fã do trabalho deles. Eles são grandes ativistas ambientais, considerados os guerreiros do oceano, e trabalham em prol da defesa, conservação e proteção do nosso grande lar mar. E tem também o projeto Somos do Mar, que é um projeto brasileiro formado por um casal que a gente admira muito. Eles também são nômades, mas ao invés de morar em um veleiro, eles têm uma casa furgão e navegam pelas estradas do Brasil. São um projeto lindíssimo de educação ambiental que visa popularizar o conhecimento sobre o oceano e combater o lixo no mar, disseminando práticas sustentáveis de forma lúdica e criativa, e eles unem a ciência com a arte. Então tem várias formas de apoiar o Somos do Mar e eu super recomendo vocês darem uma olhada. Eu tenho bastante consciência, na verdade, né, do que está acontecendo aí com a degradação do oceano, né, do meio ambiente, sobre o nosso estilo de vida. Apesar de eu trabalhar com surf hoje, eu sou engenheira eletricista e eu fiz uma pós-graduação em sustentabilidade, energias renováveis também. Exatamente porque esse é um dos fatores que mais me incomoda, porque essa nossa conexão com a natureza é tão intensa e tão necessária, né, pra gente até viver bem, viver feliz, em harmonia, né? Agora, com a nossa responsabilidade em relação a isso, a gente já levou, né, e leva sempre esse tema dentro do Clube Surfinelas, que é a nossa academia online de surf. A gente faz lá dentro do clube não só a preparação física, a preparação também mental, né, para a gente ter mais confiança no mar, mas a gente também já levou, né, e continua levando aulas educativas aí para as meninas que participam do clube, sobre a questão aí do lixo, né, principalmente, do plástico no nosso oceano, do uso da energia, desse consumismo também que a gente acaba tendo, né, esse estilo de vida aí bastante consumista, para que seja plantada ali, né, a sementinha dessa necessidade que a gente tem aí, que já é urgente em fazer algo diferente. Então, como eu disse, como é uma comunidade que a gente tem mulheres de todos os tipos, eu levo como missão mostrar para essas mulheres o que está acontecendo, né, onde a gente pode atuar, desde a nossa rotina em casa,
Por exemplo, dentro do Clube Surf Nelas, a gente faz desafios semanais, mensais, né? Sobre exercícios, atividades para o surf. E um deles foi realmente uma semana zero plástico. Então, toda vez que as meninas conseguiam substituir uma atividade, então, fui no mercado, em vez de levar a sacolinha plástica, eu trouxe a minha de casa, né, a minha caixinha de papelão, por exemplo. Elas tiravam foto, postavam e assim iam inspirando umas às outras. Mas nessas aulas educativas sobre o meio ambiente, o que eu acho mesmo que é mais importante é porque no meio dessas mulheres que surfam também tem mulheres tomadoras de decisões, às vezes que trabalham em empresas e que sabem que se existe essa conexão com o mar, a gente precisa preservar o meio ambiente e que também é nossa responsabilidade tomar as decisões corretas. Letícia, e falando na agenda da ONU, aí com pautas que deveriam ser cumpridas por cada um de nós até 2030, o terceiro objetivo refere-se à saúde e bem-estar. Enquanto profissional de educação física, o que você nos diz sobre a prática de atividades físicas e qual recado você traz para quem sempre se deixa vencer pela preguiça e procrastinação? Com esse mundo cada vez mais tecnológico que a gente tem, com a alimentação tornando-se cada vez mais industrializada, a prática de exercício físico é essencial na vida de todo ser humano, independente se é a pessoa que tem uma condição financeira melhor, menor, se mora perto da praia, se mora perto de um parque, se mora afastado. Exercício físico sempre fez parte do ser humano. Então, o homem das cavernas, ele tinha que correr para caçar, ele tinha que fugir dos predadores, ele tinha que subir em árvore para pegar frutas, para pegar um bocado de coisa. E acaba que a gente da atualidade, né, o ser humano da atualidade, é muito preguiçoso, né? Então, assim, tem preguiça, às vezes tem tempo, mas tem preguiça, prefere ver um filme, prefere ver uma série, fala que não tem tempo, fala que não tem como pagar uma academia, fala que não consegue ir até uma praia, mas assim, você pode fazer dentro de casa os exercícios, sabe? Isso a gente viu muito com a pandemia. Muitas pessoas se exercitando dentro de casa, quer dizer, dá pra você se exercitar sim, dá pra você ser saudável sim, mas você precisa querer. Então eu acho que assim, uma dica que eu posso deixar pra galera é começa a fazer o exercício, começa a observar como que muda o seu corpo. Eu não digo nem esteticamente, eu digo a cabeça, como que você volta. Por exemplo, eu vejo muita gente estressada, às vezes você fala assim, pô, esfria a cabeça. O que é esfriar a cabeça? Fala pra essa pessoa andar uns 5 minutos, uns 10 minutinhos. Você vai ver que a pessoa vai voltar mais leve. E por que isso acontece? Porque o exercício físico, ele promove a liberação de hormônios do prazer, né, sensação de bem-estar, endorfina e etc. Então, assim, quando você consegue inserir o exercício físico como rotina na tua vida, você muda até a tua saúde mental. Então, cara, deixa de ser preguiçoso, sabe? Para de enrolar, para de falar que você vai melhorar, que você vai começar a se exercitar e para de falar, mas faz isso agora que você tá ouvindo isso. Você tá ouvindo isso agora, você vai fazer exercício agora porque você tá ouvindo eu falar. Raíssa, e falando nessa mesma Agenda 2030 da ONU, os objetivos de número 11 e 12 referem-se respectivamente a cidades e comunidades sustentáveis e a consumo e produção sustentáveis. Pontos que eu acredito estarem muito ligados a uma vida nômade, principalmente num veleiro, né, onde o espaço para armazenamento de coisas e serviços fica ainda mais restrito. De que maneira essas limitações, entre aspas, contribuem para uma nova consciência? Ou foram justamente essas limitações que vocês buscavam para exercitar o minimalismo? Raíssa, é possível viver com menos? Um dos motivos da gente ter se mudado para o mar foi exatamente a busca por viver em um espaço pequeno, com recursos limitados, que nos inspiram a viver de forma bem mais simples, minimalista e principalmente em mais harmonia com a natureza. Um dos nossos lemas a bordo é a frase "menos é mais". Um barco é uma zona autônoma. A gente não está ligado ao sistema de energia das cidades, nem de água, e muitas vezes a gente passa dias ou até semanas sem entrar em um mercado. Então, por exemplo, em relação à água, a gente tem 2 tanques de 100 litros cada, o que pode ser muito ou pouco, dependendo do consumo. Pela ONU, a média de consumo por dia, por pessoa, é de 110 litros. No nosso caso, os nossos 200 litros, a gente já conseguiu que durassem mais de uma semana com o barco lotado de tripulação. Isso porque a gente lava a louça com água salgada, com produtos biodegradáveis, obviamente. E o nosso banho é no mar também.
faça chuva ou faça sol. Só no final que a gente tira o sal do corpo ou da panela de metal com água doce. A nossa energia é inteiramente solar, com 2 painéis de 300 watts, que são mais que o suficiente para nós e para os grupos que a gente recebe. Mas ainda assim, cuidamos muito do nosso consumo de energia e, inclusive, escolhemos, por escolha própria, ficar sem geladeira. Não só por conta da energia que a geladeira puxa, mas principalmente para entender mais sobre armazenamento de alimentos de formas naturais, como secagem ao sol, fermentação, compotaria e outras técnicas que são super ancestrais e principalmente muito saudáveis. E por fim, tem também a questão do espaço, que faz com que a gente tenha que ter apenas o necessário, o que é um convite maravilhoso para a vida no mar, na cidade grande ou em qualquer lugar do mundo. Isso nos faz revisitar com frequência quais são as nossas prioridades e o que é essencial mesmo, para que a gente possa navegar pela vida com muito mais leveza. E Valério, o tema saúde e bem-estar é trazido pelo feedback das integrantes do Surf Nelas? Bom, isso, na verdade, saúde e bem-estar é o propósito do Surf Nelas, né? A gente quer promover o surf, mas não o surf como um evento esporádico, que a pessoa vai para a praia, quando vai e realiza esse esporte. A gente quer trazer essa rotina do surf, a gente traz, na verdade, a rotina do surf para a vida da pessoa. Então, o maior objetivo do Clube Surf Nelas é trazer o estilo de vida surfista, o estilo de vida saudável em relação à alimentação, em relação ao exercício físico, à yoga, para dentro da rotina da pessoa. E aí sim realizar uma transformação na vida e na saúde de cada integrante. É uma comunidade que dá muito apoio, então, como disse, tem mulheres de todas as idades, de todos os jeitos, né? Cada uma com a sua história. E o mais legal é que todas elas, uma inspira a outra. Então, quando você vê uma pessoa ali que conseguiu praticar um exercício, conseguiu incluir na rotina, mesmo sendo mãe, às vezes mesmo trabalhando, conseguiu sair de depressão, ansiedade, né, através do surf, as outras meninas, elas também se inspiram e elas vão atrás e fazem isso acontecer. Realmente é muito gratificante ver isso. Tem uma citação da Sylvia Earle que eu gosto muito. Para quem não conhece, a Sylvia Earle é bióloga marinha, autora e palestrante estadunidense e que desde 1998 é exploradora em residência na National Geographic, sendo a primeira mulher nomeada cientista-chefe da NOAA, Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, e foi nomeada pela Time Magazine como a primeira heroína pelo planeta em 1998. A citação diz, abre aspas, muitos de nós se perguntam o que posso efetivamente fazer enquanto uma única pessoa. Mas a história da humanidade nos mostra que tudo de bom e de ruim que já aconteceu começa porque alguém faz ou porque alguém não faz alguma coisa. Meninas, eu queria que vocês trouxessem aí suas reflexões sobre essa frase. Essa citação tem muito a ver com o que eu falei sobre consciência ambiental. Quer dizer, eu não preciso fazer parte de uma ONG, eu não preciso fazer parte de um instituto voltado para a limpeza de praias, por exemplo, conservação dos mares, para que eu consiga agir. Eu posso agir por conta própria. Isso em vários sentidos. Pode ser em relação à natureza, pode ser em relação a criar algo, inovar algo, melhorar algo. Eu não preciso que todo mundo faça. Eu sou a mudança. Eu não preciso que 30 pessoas façam para valer a pena eu dizer, então eu vou fazer agora. Não, se eu começar, eu consigo inspirar outras pessoas a fazer. Então, é o caso de uma mulher que chegou num posto alto, num cargo importante que antes só era ocupado por homens. Por que ela vai ver esse ciclo continuar assim sempre, homem, 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 e ela não pode ser a primeira? Porque não houve uma primeira, então ela vai ser a primeira. Eu vejo isso. O meu canal é um grande exemplo disso. Não existe nenhum canal no mundo de body surf especializado em body surf. E o segundo ponto, não existe nenhuma mulher que tenha um canal como o meu. Então não tem homem, não tem mulher no mundo isso. E eu não precisei esperar uma mulher me mostrar que era possível uma mulher ensinar. Porque eu acredito nisso. Eu acredito que eu posso ensinar. Por que eu tenho que ser um homem para ensinar outras pessoas a surfarem? Por que não é uma mulher? Sabe? Então eu acho que a gente às vezes coloca algumas barreiras na nossa mente que não fazem sentido. E isso principalmente em relação ao meio ambiente.
que é a história de catar lixo. Por que que eu vou catar lixo se já tem 30 ali, ó, que estão jogando tudo na praia de novo, sabe? Eu acho que você tem que agir por si pensando no coletivo e inspirar outras pessoas, puxar essas pessoas que estão fazendo errado, mostrar para elas e fazer com que o cenário mude. Porque eu acredito na transformação, mas essa transformação ela tem que partir de cada um de nós. Não adianta ficar esperando o coletivo todo agir para querer uma mudança. Uau! Essa citação, essa frase me toca profundamente assim na minha alma, no meu coração. E eu acredito demais nela. Porque é isso, né? Nós somos a gota e o oceano. E quando a gente se lembra disso, eu sinto que nos coloca numa posição de autorresponsabilidade, né? Responsabilidade, eu gosto muito dessa palavra porque ela é a habilidade de resposta. Ou seja, essa nossa habilidade de criar a nossa resposta, de criar a nossa realidade, os nossos sonhos, de sermos criadores ao mesmo tempo que somos criatura do nosso meio. E portanto, de ter a clareza de que todas as nossas ações, tudo aquilo que transborda da gente, está sim transformando realidades, está sim construindo o mundo que a gente acredita. E principalmente nos atos mais simples, né? Do nosso dia a dia, da nossa rotina. E a gente serve como espelho também, como exemplo. Então não adianta a gente querer ver a mudança fora se a gente não está fazendo a mudança dentro, no nosso meio familiar também, nas nossas relações, nos nossos consumos, em tudo que a gente escolhe. São as nossas escolhas realmente que estão dando forma, estão esculpindo a vida e o futuro. Então, que a gente possa cada vez mais criar a nossa vida a partir daquilo que a gente mais acredita, né? Daquilo que a gente quer enxergar fora. O que eu tenho a dizer sobre essa citação é que, em primeiro lugar, a gente tem que se conectar com o que a gente realmente quer fazer. Isso é para qualquer área da vida. Aprender a olhar para o nosso coração, para saber o que ele está dizendo, o que ele quer fazer e o que a gente acha que é o certo. Mesmo que às vezes não tenha ninguém fazendo isso ao seu lado, você não costuma ver isso acontecer. E aí, quando você dá esse primeiro passo, você vê que uma ação inspira muitas outras ações. Então, eu vou falar aqui, né, relacionado ao surf. O que eu vejo na mudança de atitude, né, quando uma mulher decide ir surfar, porque é algo totalmente incomum, por enquanto, né? A maioria dos mares, né, que eu já entrei na vida, as mulheres eram minoria, ou às vezes só tinha eu mesma. E quando a gente, né, tem o Surf Nelas, por exemplo, que é uma comunidade que mostra o que acontece quando uma mulher vai lá e se permite surfar, se permite fazer o que ela realmente quer fazer, a reação em cadeia que acontece depois que ela decide isso. Porque ela inspira outras mulheres, ela inspira, às vezes, o marido que mora com ela, os filhos ali a saírem do videogame, terem um esporte, né, para ter como estilo de vida. Então, assim, quando a gente faz algo que é relacionado com o nosso sentimento, aquele sentimento primordial, a nossa essência, quando você sente isso dentro de você, você não pode bloquear. Mesmo que ninguém nunca tenha feito, porque você está abrindo uma porta, né? E a partir dessa ação, às vezes, muda totalmente a sua vida. Você começa a abrir um leque de oportunidades, você começa a conhecer lugares novos, a pessoas novas, a ter uma nova relação com o seu corpo. Então, é muito mágico isso. Bom, estamos chegando ao final e eu queria que vocês deixassem uma pergunta para a galera que nos ouve nos mais de 40 países, espalhados nos 5 continentes do nosso planeta. Ter que fazer uma pergunta para 40 países diferentes, com pessoas que falam idiomas diferentes, é um baita de um desafio, sabe? Me deixa com vários pontos de interrogação. Então, ao invés de criar a pergunta, me deixa com várias perguntas aqui. Mas, basicamente, eu gostaria de deixar, assim,
é uma pergunta que engloba muita coisa, do tipo, você é feliz hoje? O que tem a ver a minha pergunta, né? Se você é feliz hoje? É uma pergunta que é sim ou não existe talvez. O que é feliz? O que é felicidade pra você? Felicidade pra você é estar em contato com a natureza? Se você disser que você não tá feliz hoje, ou que você não é uma pessoa feliz, por que isso tá acontecendo? Será que você tá trabalhando muito e tendo pouco tempo pra você ter o seu lazer? Pouco tempo pra você ir pra praia, pouco tempo pra você fazer uma trilha, pouco tempo pra você navegar? O que tá faltando pra você ser feliz? É agir, é conseguir tempo, é remanejar a tua rotina. E eu acho que os podcasts, eles trazem muito esse poder de reflexão. Eu, pelo menos, quando escuto um podcast, tento refletir em algo da minha vida e, né, obviamente mudar ali, algo que esteja me incomodando. Então eu acho que a gente, no mundo que a gente vive hoje, tecnológico, corrido, tudo é uma novidade, a cada segundo tudo muda, sempre tem algo novo e muitas vezes a gente não consegue acompanhar isso. A pergunta principal que deveria nortear a nossa vida não é o quanto que eu tô ganhando, ou o quanto que eu vou ganhar no futuro, ou qual é o telefone mais tecnológico. Eu acho que a pergunta que deveria nortear a gente é, todo dia, eu estou feliz? Eu sou uma pessoa feliz? O que eu posso fazer para alcançar a minha felicidade? Então essa é a minha pergunta para as pessoas que estão nesses 40 países. Você é uma pessoa feliz? Você está feliz hoje? Pense sobre isso. Olha, eu só tenho a agradecer a esse podcast maravilhoso, é um projeto incrível. Reset Humano vem aí para destravar muita coisa, né? Destravar a mente da galera. Eu sempre penso que a gente pode ser melhor todo dia. Todo dia a gente tem uma oportunidade para fazer algo diferente, para mostrar o nosso potencial pro mundo, pra gente entender melhor as pessoas, pra gente aprender com os nossos erros e aprender com os nossos acertos. Então eu fico muito honrada em ser convidada pelo projeto Reset Humano. É um projeto que eu acompanho, eu gosto, eu acho incrível. Eu amo natureza, eu amo as pessoas que estão envolvidas com a natureza de coração, que fazem tudo pela natureza, que se inspiram com a natureza e nos inspiram também com a natureza, porque o inspirar é isso, né? Você inspira uma pessoa, você depois é inspirada por essa pessoa hoje e amanhã, e é um ciclo, vira uma comunidade. Quando a gente vê, a gente fala, cara, olha pra onde eu pertenço, olha onde eu tô, com quem eu estou, o que eu estou fazendo. Então o Reset Humano vai muito nessa linha e tem tudo a ver com o que eu faço, com o que eu gosto, com o que eu tenho como valor na minha vida, com o que eu priorizo. Então eu quero agradecer demais todos vocês do projeto Reset Humano, em especial a Marcela, que fez um convite ali muito lindo pra mim. Eu fiquei muito honrada de verdade, de coração. Quem quiser me seguir nas redes sociais, né, pode me seguir. O canal é Ela no Mar no YouTube. E no Instagram é Parada Letícia, meu sobrenome é Parada. Então quem quiser acompanhar um pouco ali da minha vida, do meu dia a dia, vamos embora, vamos juntos. A vida é muito linda e a gente pode tornar esse mundo muito mais bonito do que ele é. E eu acredito nisso, eu acredito na natureza junto com a gente. Aloha, galera, brigadão pelo papo. Tem uma frase da Clarice Nisquier, de uma peça que se chama Alma e Moral, que na verdade é baseado em um livro que eu super recomendo, é maravilhoso, mudou minha vida, que ela diz: haveria maior solidão que a ausência de si? E eu sinto que essa é a pergunta assim, que eu gostaria de deixar para vocês, para todos nós. É uma pergunta que me move muito, que eu busco me trazer diariamente, né? O que está me ausentando de mim? O que está me distraindo do meu eixo, da minha força, do meu centro de poder? Porque se a gente está distraído, inicialmente de nós mesmos, é impossível estar presente para enxergar aquilo que é, e para nos colocar nesse lugar de criadores, né? De uma nova realidade, de novos mundos, de mundos possíveis. E esse estado de presença eu acredito ser o solo fértil, a principal base, o principal pilar para o impacto que a gente deseja criar no mundo. Então fica aqui essa pergunta: o que vem te ausentando de si? O que está te distraindo do seu caminho, das vozes, né, das mensagens que vêm lá do fundo da sua alma, daquilo que você quer construir, dos sonhos que te movem e que fazem com que a vida pulse em você.
E se todos nós, né, conseguirmos ouvir essa mensagem de passo a passo, de pouquinho em pouquinho, e tornando esses sonhos reais, aí sim eu sinto que a gente pode construir de forma coletiva um mundo cada vez mais vivo, cada vez mais saudável, cada vez mais baseado no amor. Então é isso, gente. Agradeço imensamente o convite de estar aqui com vocês hoje nesse podcast, que só o nome já me agrada demais, Reset Humano. Essa palavra reset me conecta com o espaço do vazio, que eu adoro, tem muito a ver com a presença, né? Esse estado de presença que eu comentei algumas vezes aqui. Que é vazia por si só, ou seja, eu escolho com o que eu quero preencher a cada instante, preencher para depois transbordar. Então hoje eu escolho o mar como meu lar, mas independente de onde você escolha estar, que a gente possa habitar o nosso corpo e esse planeta com cada vez mais presença e verdade, atuando na transformação de nós e do mundo, ou seja, cada vez mais conectados com a nossa natureza, de dentro e fora. Então, muito obrigada mais uma vez e boa navegação pelo mar da vida. O que eu deixo para vocês como reflexão é o que impede você de fazer o que você realmente deseja. O que está te impedindo de você ter a vida que você deseja ter? Obrigada aí a todos os ouvintes, né? A Marcela por ter feito esse convite pra gente, a Raíssa e a Letícia também. Eu acho super importante um programa como esse, que faz a gente, que coloca reflexões tão importantes sobre a nossa reconexão com a natureza e consigo mesmo. A gente não pode esquecer qual que é a nossa essência e também esse olhar, né, da vida como um todo. Take me to sweet St. Lucia. Oh mama, beautiful, come take a picture. Oh mama. A você, ouvinte Reset Humano, eu espero que essa super especial onda feminina tenha te inspirado e te motivado a mergulhar de cabeça numa nova transformação. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Nós estamos no Aventure Box, Instagram, YouTube, LinkedIn e Facebook. É só procurar por Reset Humano. E para quem deseja receber o nosso último episódio, envie a palavra podcast para o WhatsApp, mais 5511 98165 0990. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza e com a montanha. Visa desenvolver o ser humano dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolvimento da sociedade, impactando assim positivamente a nossa casa, planeta Terra. Eu sou a Marcela Montenegro e desejo uma maré de autodesenvolvimento para mim e para você. Mais conexão e integração com a natureza, mais autoconhecimento, plenitude e felicidade. Muito obrigada pela companhia e confiança até aqui, mais uma vez. Eu fico realmente muito feliz por essa troca. Nós nos reencontramos em breve. Beautiful, come take a picture. Oh mama, take me to sweet St. Lucia. Oh mama, yeah, 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 yeah. Where everybody just free up. Good vibes so we live up. Powerful when we team up. 758, big up. Where everybody just free up. Good vibes so we live up. 758, team up. 758, big up. This is my home, and in the air and say, and in the air and say, this is my home, and in the air and say, and in the air and say, this is my home. Yeah, this is my home. Yeah, okay, lele.